Estamos aqui com o deputado federal pelo PMDB, Lúcio Vieira Lima, que vai bater um papo com os amigos do Consulado Social. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Em primeiro lugar, registrar a alegria de estar recebendo a equipe do consulado aqui no PMDB. É uma honra muito grande. Estou à disposição nesse bate-papo para responder qualquer pergunta de vocês. Falando em qualquer pergunta, a primeira que não quer calar foi na noite de ontem, da quinta-feira, o julgamento do registro do PSD. O ministro pediu vistas ao processo para poder dar um parecer em separado, e isso tem deixado muita gente temerosa, principalmente aqui na Bahia, que foi um dos estados que teve mais irregularidades apresentadas pela relatora. Na sua opinião, o PSD é um partido natimorto? Olha, a minha opinião é uma opinião baseada na legalidade. Se for pela legalidade, ele é natimorto, sim. Quem viu ontem o julgamento do TSE, vocês veem até o absurdo de que existe uma resolução baixada pelo próprio tribunal que dá os passos, a formalidade para se formar um partido, se construir um partido. E, no entanto, o próprio tribunal, alguns membros, estão defendendo que dispense essas formalidades. Ou seja, se era para não cumprir a resolução, para que baixou? Então, seguindo os passos legais, o PSD não tem condições de sair do papel. E até porque o prazo está muito exíguo. Ontem já teve um ministro que pediu vistas e até a repercussão, inclusive, foi muito ruim. Eu quero dizer que hoje aqui, você mesmo é testemunha, eu estava almoçando agora, eu pedi um tempo antes de começar a entrevista, são 4 horas da tarde, e eu fui almoçar, porque foi muito corrido hoje. Gente que estava pretendendo sair para ir para o PSD, nos procurando, dizendo que mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, e que não teria interesse mais de sair, uma vez que ontem, durante o julgamento no TSE, foi declarado pelo próprio presidente como sugestão que desse um registro provisório, se fosse o caso de dar o registro. E se depois ficasse comprovado aquele tamanho, aquele grande número de ilegalidades, que cassaria o registro. Então ninguém quer se filiar mais a um partido que corre o risco de, depois de fim do prazo de filiações, ter seu registro cassado. Aqui no PMDB, deputado, recentemente a legenda expulsou 3 deputados estaduais que já, na teoria, disseram migrar para o PSD, esse partido que ainda não existe legalmente. Em acontecendo no registro não ser deferido do PSD, o PMDB vai pedir o mandato desses parlamentares? Não, olha, veja bem. Primeiro que a expulsão desses parlamentares não foi em função da manifestação de ida pelo PSD. Tanto que não foi feito nenhum outro, quer seja prefeito, nenhum tipo de ameaça, até porque não é do nosso estilo, do nosso feitio. E tanto é que esses que vieram hoje se manifestar o interesse em permanecer no PMDB serão bem recebidos, até porque não chegaram nem a sair. A questão dos deputados foi porque eles votaram contra uma determinação partidária, que era a questão do Planserve. O governador apresentou um projeto que implica em diminuição de consultas para os filiados aos Planserve, para os inscritos, o limite também de consultas emergenciais, aumento no valor do plano, e isso é inconcebível. Por que inconcebível? Porque esses deputados, Jeremias, quando se elegeram, eles foram em praça pública, no palanque do PMDB, numa candidatura de oposição, dizendo que não votaria com esse governo, principalmente em propostas contra os mais humildes, os menos favorecidos. Então o PMDB fez um contrato com o povo da Bahia. E o contrato em política, esse contrato verbal de compromisso, vale mais do que qualquer contrato escrito. E é por isso que o PMDB da Bahia vem se firmando cada vez mais, porque quem vota no PMDB sabe qual será a posição dele nos 4 anos que aquele voto corresponde ao mandato. Então, quando nós os expulsamos, foi para mostrar que aquela decisão dos deputados foi de ficar contra o povo da Bahia, contra os funcionários públicos, era uma decisão pessoal deles, de acordo com a consciência deles, e não uma posição partidária. Então não tem nada a ver com a eventual saída deles para o PSD. Então,
eles, se o partido não for registrado, eles ficarão sem legenda. Se o partido não for registrado, eles ficarão sem legenda. O PMDB pedirá, com base na legislação eleitoral, o mandato, baseado no princípio de que o mandato é do partido. Esse caso desses deputados estaduais, para o PMDB, já é uma página virada, né? Eu não estou preocupado mais com o futuro deles, com a vida deles. Eu estava preocupado com o meu partido. Então, na hora que estava se misturando os votos dele contra o Plan Serve, se você fazia uma matéria no seu site, você botava lá, deputado Alan Sanches, entre parênteses, PMDB. Deputado Ivana Abaixo, entre parênteses, PMDB. Deputado Timóteo, entre parênteses, PMDB. Então, quando saía a relação daqueles que votaram contra o funcionalismo público, né, para tirar direitos adquiridos de maneira inconstitucional do funcionalismo público, envolvia o nome do PMDB. Então, a minha preocupação, né, foi no sentido de deixar claro à população que não tem nada a ver com o PMDB. O resto, que eles sigam o seu caminho e que tenham o mesmo sucesso que tiveram quando filiados ao PMDB. A gente falou, o senhor falou agora de que esses parlamentares são passados. Então vamos falar um pouquinho do presente para chegar no futuro. O presente da Bahia é esse presente de grego que está sendo ofertado aos baianos? Não é, e a população já está acordando, já está saindo da inércia. Nós já ajudamos a eleger esse governo que está em 2006 e fomos às praças públicas para fazer o que eu digo, um contrato com a população. Fazendo o quê? A promessa de mudança. O que era mudança? Não investir em publicidade mais do que saúde, educação e segurança. Eleito, o governador deu as costas a esse compromisso e investe maciçamente em publicidade, né, mais do que essas áreas básicas para a população. Qual era a proposta de mudança? Não ter a intervenção do executivo no judiciário, no legislativo, e continua com essa mesma prática. Não ter a troca do voto por distribuição de ambulância, distribuição de viatura, e é só o que se faz hoje. Se vai distribuir uma viatura de polícia, não tem um critério. Qual seria o critério ideal, o critério correto? Ver quais são os municípios que têm maior índice de violência. Então, para esses municípios, liberar as viaturas para que pudesse fazer o combate à violência. No entanto, não é isso. No entanto, existe aquela troca. Você me apoia e eu lhe dou uma viatura, né? E quem vem buscar, inclusive, a viatura é o prefeito, não é nem o delegado municipal, não é nem o comandante de polícia militar, não é nada. O prefeito vem, pega a viatura da polícia militar, sai dirigindo, chega lá a viatura de polícia, chega lá na cidade, roda, confessa, solta foguete. Isso, então, essas práticas que nós queríamos já acabar na Bahia. Quando você vê universidades públicas estaduais, recentemente teve uma greve reclamando por infraestrutura, condições de estudo para os alunos. Então, nós não queremos isso para a Bahia. A questão do ferry-boat mudou alguma coisa? Pelo contrário, piora cada vez mais, né? E o governo não toma nenhuma atitude. Está aí o caso da meningite, né? Que saúde pública é essa? Onde você tem mortes por meningite e o governo, né, mete a cara no buraco como se fosse avestruz, permite num ato irresponsável, né, que se tenha um festival, um show com milhares de pessoas, né, onde já sabia do ocorrido dos casos de meningite. É por isso que nós representamos no Ministério Público contra o secretário Sola, e você vê que estávamos certos, que ontem mesmo, no Jornal Nacional, a Bahia mais uma vez já aparece negativamente com matéria sobre a morte desses policiais. A segurança pública nem se fala. Nós não tínhamos sequestro aqui na Bahia. Hoje estamos tendo sequestro, mas não é sequestro relâmpago, não. Até semana passada existia cerca de 9 sequestros em andamento, aquele sequestro de pedido de resgate, efetivamente. Então, tudo piorou na Bahia. Então, por isso que nós decidimos romper com o governo do Estado, porque ele descumpriu os compromissos, né? E apresentamos uma candidatura própria. Então, o futuro da Bahia, eu estou vendo já, teve uma manifestação convocada pela internet da segurança pública, recentemente, há uns 15 dias atrás. Então, a gente já está vendo o povo se mobilizar, o povo começar a questionar. Aquela eleição passada
foi eleição atípica, foi eleição onde o PMDB não perdeu para o atual governador, perdeu para o presidente Lula. Todo mundo queria votar no candidato do presidente Lula como uma forma de retribuição, como uma forma de agradecimento. E o povo da Bahia hoje está acordando, né? Adiantou eu votar no atual governador? Não paga nenhuma obra, está aí as empresas tudo quebrando, causando desemprego para o nosso estado, né? Foram obras eleitoreiras autorizadas meses antes da eleição, em troca da compra da consciência de prefeitos, em troca do apoio. Então, essas práticas que existiam no passado, né, nós tentamos terminar e está existindo no presente. Então, o PMDB se manifesta contrário a isso, para que no futuro ela não venha a continuar a existir. Então, os cabelos brancos continuam na Bahia, é isso que o senhor quer dizer? Eu acho que continua com mais força, né? Eu acho que atualmente a imprensa tem divulgado isso e o atual governador se mostra irritado, zangado, quando comparam ele com o Antônio Carlos Magalhães, certo? E muitos falam até que a única diferença é que Antônio Carlos Magalhães tinha o amor à Bahia e tinha a vontade de trabalho. Então, o atual governador faz as mesmas práticas que naquela época se fazia, de tentar controlar a mídia, controlar o judiciário, controlar a Assembleia, comprar conselho dos eleitores, mas não tem a vontade de trabalhar e o amor pela Bahia. Por isso que eu digo que nós estamos hoje numa situação muito pior. E a prova disso é que quando e essa pergunta ninguém consegue me responder. Eu não sei se você que vai ouvir essas palavras se conseguirá responder. Foram os petistas que viraram carlistas ou foram os carlistas que viraram petistas? Ninguém consegue me responder. Se você tirar uma foto hoje do atual governador, atrás dele só aparecem os ditos ex-carlistas que eles tantos criticavam. Então, essa forma de fazer política, que a população, que é a forma do pragmatismo, ou seja, para me apoiar, que venha todo mundo, né? Não tem restrição nenhuma. É aquela forma faço o que eu digo, não faço o que eu faço, acho que não sei se é bem hoje ditado, né? Que eles fazem tudo aquilo que eles eram o contrário. E aí eu praticamente vou devolver a pergunta que o senhor fez. Mudou o carlismo ou mudaram os petistas? A gente consegue ver hoje, junto ao governador, ícones do modelo carlista de governar, né? Hoje, por exemplo, o governador nomeou como chefe da Polícia Militar, comandante da Polícia Militar, um coronel que fez parte da operação em campo, da invasão da UFBA, que praticamente, vamos dizer assim, a mão dele ressoou nas costas e nos olhos desses políticos que hoje ajudaram também a eleger o governador Jacques Wagner, que estavam lá naquele dia e que hoje pousaram sorridentes alguns dias atrás na cerimônia de posse desse coronel. Quem mudou? Eu tenho certeza, na verdade, que quem mudou foi o pragmatismo do PT da Bahia, né? E aqui eu não nem no mérito das situações. O que eu entro é o seguinte: não é possível que tanto se criticava aquelas práticas e que hoje passaram a ser aceitas, que passaram a ser aceitas, né? Então eu tenho certeza que quem mudou foi o pragmatismo do PT baiano, da busca do poder pelo poder, né? De ficar sempre usando a máquina administrativa em benefício próprio para se manter no poder. Então não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Então, todo esse cenário que o senhor coloca em relação ao estado da Bahia, a gente sabe que tudo tem ressonância a partir da capital, a partir de Salvador. Salvador é a cidade que vai abrigar a Copa do Mundo. E essa é a cidade, é esse o estado preparado para receber um evento de tão grandeza? De forma nenhuma a Bahia está preparada para receber uma Copa do Mundo. E quando eu vejo o governo tentar chantagear até a oposição, a imprensa, quando se faz qualquer crítica, dizer que está contra a Copa do Mundo na Bahia, certo? Não se trata disso. E além do mais, dizer que a Copa do Mundo irá deixar muitos benefícios. Aqui na Bahia, a única coisa que terá de novo será o estádio. Não vai sair mobilidade urbana, coisa nenhuma, né?
porque até hoje não decidiu qual será o tipo dessa mobilidade, não se fez licitação nenhuma, então não dá tempo para isso. O que eles vão fazer é inventar um discurso e terminar mudando a sua posição. Daqui a pouco eles vão terminar defendendo o BRT, que eles são tão contra, dizendo que como a Copa é um evento apenas por 30 dias, que o BRT serve bem, etc. Então não vai deixar, ficam sempre dizendo, é uma janela de oportunidade que se abre. Concordo que é uma janela de oportunidade que se abre, mas não adianta a janela estar aberta se nós não passarmos por ela. Então falta ao governo competência para explorar essa janela que está se abrindo. Então não vai deixar legado nenhum para a Bahia, a não ser esse estádio da Fonte Nova, construído com dinheiro público, com endividamento do Estado, né? Então, financiamento do Banco do Nordeste, financiamento no BNDES, né? Vai ser só o único legado que vai deixar. Então, as palavras da moda em relação à Copa são justamente essas: legado, oportunidades, mobilidade. Então, o senhor não enxerga que tudo isso vai ser ofertado, proporcionado para o cidadão, que é quem vai ficar aqui depois que a bola parar de rolar? De forma nenhuma. Eu não creio que o cidadão vai ter vantagem nenhuma com a Copa do Mundo, a não ser até essa expectativa que o governo fica sempre criando, que a abertura da Copa do Mundo será aqui na Bahia. Sem chance. Sem chance. A final da Copa do Mundo será na Bahia. Sem chance. Terá jogo do Brasil aqui na Bahia. Sem chances. Vamos deixar o legado da mobilidade urbana, ligando Lauro de Freitas, já não sei aonde, não sei o que, certo? E não sai nada do papel, não se sabe nem como vai ser, né? Que a segurança pública será reestruturada para a Copa do Mundo e que isso será um legado. Ora, primeiro, isso é um absurdo. A segurança pública tem que existir no nosso estado para proteger a nós, baianos, filhos da terra, e não para proteger por 30 dias muita gente que vem proteger apenas para uso de um evento, né? A única coisa que já existe aí é a rede hoteleira da Bahia, que por uma questão de natureza, de bondade divina, deixou essa Bahia cheia de encantos naturais, e o turismo aqui é beneficiado, não por questão de política do governo para turismo, apesar que eles ficam sempre botando outdoor, dizendo que a Bahia é o segundo destino turístico por causa do governo. A Bahia sempre foi, a Bahia ela é forte no turismo pelas suas belezas, principalmente pelo dengo, pelo carinho do povo baiano com quem nos visita, né? Essa meiguice, esse coração aberto com quem recebe os turistas. Quando a gente fala de Copa, o senhor diz que o governo do estado não tem condições de prover a cidade para que receba, a cidade, a região metropolitana, para que receba os povos do mundo, para que receba o evento e que isso seja benéfico para o cidadão, para o baiano, para o filho da terra. E a prefeitura vai conseguir, de Salvador? Muito menos. A prefeitura, inclusive, ela está abrindo mão da expectativa de fazer as obras porque não tem capacidade de endividamento. Então, qual é a grande briga aí sobre mobilidade urbana? É que a prefeitura tem interesse, defende interesse de um sistema e o governo de outro. E o governo, na verdade, é quem terá que tomar o financiamento, o empréstimo para fazer isso. E a prefeitura abre mão, né, da sua prerrogativa, porque é uma prerrogativa dela, em função da situação que se encontra. Eu acho que, na verdade, nem o governo do estado, nem a prefeitura está mostrando que tem condições para comandar um evento como esse. Se eu traduzir isso, então, a prefeitura está passiva nas decisões, virou escritório do governo do estado, então? Totalmente passiva. Se falava muito, uma das críticas do PT à época era que o governo, a prefeitura de Embaçaí funcionava como uma secretaria de Estado, na verdade, não como uma prefeitura autônoma. Eu acho que hoje é pior. Hoje nem Secretaria de Estado nós funcionamos aqui, a Prefeitura. Funciona como uma pequena autarquia, um pequeno escritório de representação, alguma coisa dessa, né? Onde os vereadores, inclusive, vão ao Palácio de Ondina, né? Para tomar a decisão sobre a questão da mobilidade. Quando eles tinham que decidir, era na Câmara de Vereadores ou aqui com o prefeito, que é o chefe do executivo, que é quem foi eleito, que teve a procuração para definir os destinos do povo de Salvador. Não tem como não falar da questão de vereadores, de Prefeitura de Salvador
e não falar do cenário político atual, dessa relação de executivo e legislativo. Um exemplo disso é o PMDB tem o vereador Sandoval Guimarães, que é o presidente da Comissão de Fiscalização, Orçamento e Finanças. Muito se fala, ele provavelmente o relator das contas do prefeito, 2009. E muito se fala nessa questão que o senhor falou agora há pouco. A gente tem que pensar na Copa, a gente não pode fazer nada que atrapalhe a Copa, que atrapalhe a cidade de poder receber recursos, que deixe a cidade, vamos dizer assim, em maus lençóis. É mais ou menos isso que é essa relação que a prefeitura quer? Não, isso é uma grande balela. Eu acho que nenhum Estado deve se curvar parar toda uma estrutura em função de uma Copa do Mundo. As instituições, as decisões têm que continuar a ser tomadas paralelamente ao desenvolvimento da estratégia para que a Copa do Mundo saia. Então, agora, essa questão das contas do prefeito, eu acho que tem que ser um acordo. Eu discordo quando se quer levar para o campo político. Eu acho que existe o Tribunal de Contas do município, que fez uma ampla análise e deu um relatório técnico. Cabe aos vereadores se debruçar nesse relatório, e se for realmente o que o Tribunal de Contas diz, que as coisas do prefeito são merecedoras de rejeição, e ficar comprovado tecnicamente, logicamente que os vereadores deverão seguir essa posição. Senão, os vereadores devem aprovar as contas do prefeito. Essa história de política e aprovação de contas, eu sou totalmente contra. Eu acho que não é por aí o caminho. Então, agora o prefeito, por exemplo, entrou na justiça para suspender a decisão do Tribunal de Contas do município. Então, isso aí já está demonstrando o seu receio de que suas contas vão para a Câmara, porque ficou comprovado tecnicamente que as contas dele têm uma série de imperfeições, uma série de erros, de equívocos, de irregularidades, de ilegalidades, mas que cabe à Câmara que vai decidir o destino da aprovação ou não das contas do prefeito João Henrique. Então, não tem essa de não, a gente vai retaliar agora é a nossa vez de dar o troco, o PMDB vai dar o troco agora. De parte do PMDB, não. A orientação para os vereadores é que não existe essa política de dar troco, de retaliação, de perseguição. Foi a política que nós nos juntamos em 2006 com o atual governador para acabar. Infelizmente não acabou. O governo atual fica num discurso que é republicano, que é isso, mas a diferença que tem é que quando você combatia o Antônio Carlos dizia que estava lhe combatendo, você sabia que estava ali numa briga, e hoje não. Hoje, na verdade, todo mundo é muito bonzinho, todo mundo é muito bacana, todo mundo é amigo, todo mundo é bonito e vai fazendo as coisas por detrás, apunhalando pelas costas. É só isso que mudou apenas o estilo. Então, a gente falou de Salvador, não tem como também evitar falar dos planos do PMDB para 2012. O partido se mantém na oposição ao governo do Estado. Em Salvador, hoje, nesse cenário da bancada de vereadores, hoje o PMDB é tão somente oposição propositiva ao governo do Rio? Não existe oposição. Essa história de dar nome à oposição propositiva, oposição responsável, isso na minha ótica não existe. Oposição é oposição. Foi até uma... Nós fomos, o povo nos colocou na posição de oposição ao governo do Estado, certo? Então, no governo do Estado, nós somos oposição. Sacramentada pelas urnas. Sacramentada pelas urnas. A questão aqui de Salvador que você está falando, no que pode, no que tange a posição da bancada do PMDB, ficou muito claro. Não sei se vocês se lembram que o vereador Mangueira foi convidado para ser secretário da Casa Civil, e o PMDB se reuniu com ele e colocou que ele, para aceitar, teria que se licenciar do PMDB, para que ficasse claro a posição do PMDB
que se encontrava em oposição à Prefeitura Municipal, né? Agora, nós também não existe essa história de ficar o vereador, quando é eleito, ele tem a autonomia. Nós não podemos ficar correndo atrás de vereador cada votação para dizer vote isso, vote aquilo, senão não precisava eleger vereador. Você tinha um partido e na hora consultava tantos partidos, o partido quer como e vai apurando o voto, né? Então os vereadores são representantes da população. Agora, você vê que essa posição do PMDB rendeu, no caso do Parque Tecnológico, foi a posição firme do PMDB, dos vereadores, e não aceitar a imposição do governo do Estado, da Prefeitura, que levou ao diálogo, que levou a secretários do Estado irem à Câmara Municipal para mostrar, para abrir o projeto e dizer, porque não se sabia quanto ia gerar de emprego, né? Qual seria a qualidade desse emprego, quanto de emprego estaria à disposição do povo de Salvador, quais seriam as firmas beneficiadas com isenção, né? Então foi a postura firme do PMDB que levou a que se mostrasse e que a votação fosse feita em base com dados claros, com as coisas postas claramente à mesa. Mas aí não ficaria um posicionamento diferente do que foi, por exemplo, em relação ao Plan Sérvio? Lá eles votaram teoricamente com a consciência. Não, o que é que eu disse a você? Que nós não podemos ficar cada votaçõem atrás de vereador tal. Logicamente, temas que são de relevância e que pertence ao programa partidário, aí você tem que intervir. Eu me pergunto muito, o Bassuma veio pro PMDB. Como é que vai ficar a posição de Bassuma, que é contra o aborto? Ora, na nossa ótica, isso não é posição de partido, certo? O Bassuma vai ter a liberdade aqui no PMDB de defender internamente e expor as ideias dele também, que é contra contra a questão do aborto. Fato que o levou à expulsão dele, expulsão não, a suspensão do PT, e que implicou que ele pediu para sair, na saída dele ao PT. Então nós não temos direito de fazer esse patrulhamento. Agora, no caso do PlanServe, nós já assumimos o compromisso em praça pública. Nós só teríamos direito, por exemplo, no caso do aborto, de dizer que Bassuma Paravi teria que defender, certo? Se nós fôssemos na eleição passada em praça pública e levarmos como posição do partido que o partido era a favor do aborto. Então tem coisa, aquilo que eu disse, que a gente faz um contrato com a população. Porque você não pode sair simplesmente rasgando, mudei de ideia. Tem que explicar o que é que levou a isso, qual será esse benefício para a população. Vamos continuar em Salvador. O tema, o assunto do momento do PMDB, da política soteropolitana, era o que para muita gente já era aguardado, já era esperado, a filiação de Mário de Melo Kertes ao partido. E como ele mesmo disse, eu vou me filiar ao partido antes de 7 de outubro para garantir meus direitos, mas não quer dizer que eu sou candidato. Perfeitamente. Você, para ser candidato, você tem que filiar a um partido. O Mário é um cidadão que se preocupa, como todos, está se preocupando com a situação de Salvador. E ele tem muito a contribuir no processo, né? Quer seja se candidatando a prefeito, ou quer seja opinando na formação de um plano de governo. Ele que já foi prefeito por 2 oportunidades, já foi secretário de planejamento, presidente da Eletrobras. Então ele tem bagagem, tem preparo para fazer essa contribuição. E nós do PMDB, quando procuramos porque achávamos que a inclusão de Mário nesse processo, né, enriqueceria muito o debate, e tem dado prova disso. A partir da hora que o PMDB colocou a possibilidade de Mário ser candidato, o debate foi enriquecido, o nível do debate subiu muito, né, e já está dando, e isso já é frutos dessa colocação do nome de Mário. Então, agora, para que ele venha a ser candidato, ele tinha que estar afiliado a um partido. E para a felicidade nossa, para a alegria nossa, ontem ele comunicou, né, que decidiu que irá se filiar ao PMDB. Eu estarei na segunda-feira com ele para tomar a assinatura na ficha de filiação, né, para concluir desta forma essa primeira etapa, e depois
da agora para frente é a fase das conversas. Eu acho que primeiro que Mário, o PMDB não leva o nome de Mário como imposição, a gente leva o nome de Mário como uma contribuição. Então você tem aí, pelo lado das oposições, ainda não temos um pré-candidato do PPS, mas já temos uma pré-candidatura de ACM Neto, a pré-candidatura de Embaçaí, a pré-candidatura de Mário Kertz. Então você tem uma mesa rica de nomes. O que é que tem que se fazer agora? Ver qual é o projeto que vai se defender. Então, feito o projeto, quem é que reúne melhores condições políticas, condição de aglutinar as diversas correntes, condições de levar a melhor mensagem da melhor forma, se preocupar com Salvador, que realmente está uma cidade triste, uma cidade abandonada, uma cidade que não está dando orgulho a quem mora nela de bater no peito e dizer: eu moro em Salvador. Então nós temos que resgatar a dignidade do povo de Salvador, devolver a autoestima ao nosso povo. O senhor fala de individualidades, a gente tem nesse tabuleiro das oposições PSDB, PPS e DEM. O PPS ainda não apresentou nenhum pré-candidato. O DEM, muito se fala de que o pré-candidato ou o deputado federal, seu colega na Câmara Federal, ACM Neto, não quer entrar nessa disputa, na verdade não quer entrar nessa disputa agora para não ser um derrotado de 2014 já em 2012. Muita gente diz que o deputado federal Embaçaí, também seu colega Tucano na Câmara, quer apenas fazer parte do cenário para cacifar o nome dele para 2014. Então seria realmente essa porta aberta para que o nome de Mário soasse mais suave? Olha, e aí eu nunca ouvi, nem da boca de Embaçaí, nem da boca de ACM Neto, que as intenções deles são essas. Pelo contrário, eu sempre ouço o desejo de Embaçaí de retornar à Prefeitura de Salvador para dar continuidade ao trabalho que desenvolveu e ouço a vontade de Neto de governar a sua cidade. Então, essa colocação que você fez de que um quer se preservar para 2014 e outro apenas se cacifar, como eu nunca ouvi da boca deles, né, eu não posso comentar, né, mas eu tenho certeza que qualquer um desses dois nomes, juntamente com o de Mário Kertz, tem competência, trabalho, certo, e legitimidade para ser o candidato das oposições. E junto a Mário vem um novo alento nas bases do PMDB. Isso aí a gente fala porque nas conversas que a gente tem, a gente sente, quer seja na bancada do PMDB, quer seja as lideranças políticas nos bairros aqui em Salvador, que o PMDB ressurgiu quando o PMDB esteve na última eleição, reforçou mais nesse nome em Salvador, e muita gente fala: poxa, se Mário for o nome e o nome decolar, a gente faz uma bancada de vereadores muito boa e de puro sangue. É mais ou menos por aí, deputado? Não, veja bem, logicamente eu senti, né, que depois da especulação do nome de Mário, começou o número de filiações, de pré-candidaturas a vereador, realmente aumentaram muito, né? Porque logicamente qualquer partido para eleger vereadores tem que ter uma candidatura própria para que puxe a chapa de vereadores. Então, quando eu vejo, quando se coloca a expectativa de Mário vencer a encabeçar uma coligação, logicamente os candidatos, os pré-candidatos se estimulam a sair por essa coligação, porque vê facilitado o seu trabalho para chegar à Câmara de Vereadores e para prestar os serviços que eles tanto desejam à população, né? Então realmente houve um aumento, um incremento nas filiações e vai haver sim um aumento da nossa bancada, não só da bancada do PMDB, mas como da bancada de todos os partidos coligados que serão beneficiados com uma candidatura eventual de Mário Kertz. Então o time do PMDB para as eleições proporcionais em Salvador vem forte? Muito forte, vem mais forte do que a eleição passada. Eu acho que quem nós trouxemos compensa quem nós perdemos, né? E nós faremos com certeza um número de vereadores maior do que fizemos na eleição passada. Se engana aqueles que ficam a procurar outros partidos, muitas vezes partidos menores, porque achando que a eleição é mais fácil. Pelo contrário, hoje os partidos menores estão armando a chapa para facilitar a eleição de um ou dois
e querendo todos aqueles para fazer o que chamam rabada. Quando chega alguém mais forte, eles simplesmente não aceitam a filiação. Hoje a coisa mais difícil é um vereador de mandato achar um partido que o queira, se não for dele que ele já está. Vereador. Porque ficam com medo, achando que o vereador de mandato sai na frente, tem uma vantagem por estrutura, por essas coisas todas, né? Então, no caso do PMDB, vai ser mais fácil se eleger pelo PMDB devido à força que está se montando, né? A chapa forte que está se montando, a candidatura de Mário Kertz se confirmar, né? Vai ser mais fácil do que se eleger por qualquer outro partido. Eu sei que tudo que o senhor fala não tem nada de factoide, nem nada para agradar a ninguém. O vereador Jorge Jambeiro passa essa situação, hoje quer sair do PSDB, no PP ele realmente, como um vereador de peso na cidade, encontra alguma resistência, seria bem-vindo no PMDB? Perfeitamente, e eu tentei falar com ele por telefone, não consegui. Eu falei com o vereador Mangueira disse que já fez, está muito bem recebido e terá a sua eleição facilitada do que ir para qualquer outro partido. Com essa vinda de Mário para o PMDB e como um dos nomes mais conceituados nessa pré-disputa, nessa pré-campanha, como a gente fala, também vão surgir, lógico, a artilharia pesada para cima. Hoje a gente já teve notícia de que a Procuradoria Eleitoral já vai investigar os odó de um quadro do programa do radialista Mário Kertz. O senhor já vê isso como um indício de que a artilharia vem para cima? Eu vejo isso não como um indício, como uma certeza que a candidatura de Mário Kertz é forte e está dando medo aos adversários. Porque o outdoor que Mário Kertz botou, Mário Kertz não é nem filiado ainda. Ele não está nem filiado. Ele já não está nem filiado, não é nem filiado ainda ao PMDB. Ele apenas manifestou o desejo e que irá se filiar. Existe um processo aí que o PT fez contra o PMDB, reclamando das propagandas. Aqui está no AI, as propagandas de televisão, dizendo como se fosse pré-campanha. Ora, quem está aparecendo nas propagandas de televisão são os deputados, Gedel Vera Lima. Então, eles nem sabem quem são os candidatos do PMDB. Uma hora é Gedel, uma hora é Mário. Então, logicamente, isso é o medo que a candidatura de Mário Kertz, por ser muito forte, né, está causando aos adversários. A propaganda que o deputado se refere àquela que foi o PMDB que fez. Se o PT está questionando e não foi ele que fez, por que ele questiona? Ele questiona justamente por isso, para tentar inibir, né? Então, mas sabe que com o PMDB isso não funciona, né? Então nós estamos firmes, continuaremos com nossas propagandas no ar, a não ser que a justiça efetivamente mande suspender, porque a decisão de justiça não é para se discutir, é para se respeitar, né? e seja cumprida, né? Fora isso, que fiquem os adversários esperneando, né? Porque não é problema nosso. Para concluir nosso bate-papo, medo nunca foi uma coisa que se agregasse ao nome de Lúcio Vieira Lima, ao nome de Gedel Vieira Lima, de Afísio Vieira Lima e ao PMDB. E foi por conta de não ter medo de encarar desafios que o senhor encarou o desafio de ser candidato a deputado federal e após eleito continuar representando a Bahia. E o único medo que já tinha, que já acabou, era o de avião, tão somente? O de avião, realmente, depois de 22 anos, e aí não era questão de medo. Era uma doença, vamos dizer assim, que eu tive uma síndrome do pânico. Mas procurei me tratar. Eu acho até que isso serve de exemplo para aqueles que têm esse problema, né? E depois de 22 anos, eu estou viajando de avião. Eu confesso a vocês terem ideia, eu tenho 2 filhos. A Gabriela e o Afísio Neto. Um com 18 e outro com 16 anos. E eu nunca fiz uma viagem com meus filhos. Porque como eu tenho 22 anos que eu não viajava de avião, então serviu realmente como um limitador muito grande para mim, né? Mas que isso eu acho que serve como exemplo para quem tem superar. E o medo em si, eu acho que não existe aquela pessoa que não tenha medo. Eu acho que nós temos que saber administrar o medo. Porque o medo até é uma coisa que deve ser utilizada positivamente. Porque o medo é que faz que a gente pense, que a gente não cometa os excessos,
né? Então a questão de Lúcio, a questão de Gedel do PMDB, não é uma questão de não ter medo, é uma questão de ter coerência, é uma questão de acreditar naquilo que eles defendem, certo? E aí realmente, em defesa dos ideais, em defesa da nossa Bahia, da nossa cidade de Salvador, certo? O PMDB e Lúcio Vieira Lima realmente vira um grande guerreiro. Então, na Câmara dos Deputados, eu estou lá eleito pelo povo da Bahia com 221.616 votos. Quero aproveitar mais uma vez, e isso eu não me canso de fazer, a oportunidade, sempre que eu tenho um veículo de comunicação para me ouvir, eu sempre aproveito a oportunidade de agradecer a esses votos, agradecer ao povo da Bahia, dizer que eu não prometo realizar nada, o que eu prometo é o que eu estou fazendo, trabalhar pelo nosso povo, né? Dizer que eu peço a Deus todo dia que ilumine meus caminhos para que eu não venha decepcionar, não só aqueles que votaram em mim, mas aqueles também que são cidadãos da Bahia, cuja a baianidade nos une, certo? E que mesmo não tendo votado em mim, é merecedor do meu respeito, que me escutou em praça pública, que ouviu as minhas propostas, mesmo tendo outra opção, eu também estou à disposição dele, de toda a Bahia, para ajudar no que for possível. O senhor é leitor também diário, assíduo do Consulado Social, e como leitor e como incentivador também do nosso trabalho, sua mensagem para os nossos leitores? Olha, eu comecei a ler o Consulado Social devido aos comentários que surgiram da independência desse trabalho. Então, o Consulado Social faz um trabalho que ele não tem questão de amizade, questão de panelinha. Se amanhã ele está aqui hoje me entrevistando, me dando um espaço, se amanhã eu for merecedor de uma crítica, eu tenho certeza que ele fará com a mesma responsabilidade, certo, do que está fazendo essa entrevista. Então eu quero parabenizar pelo trabalho democrático que vocês realizam, dando espaço a todas as correntes políticas, né? Dando espaço para quando alguém sofre uma crítica, para uma acusação, melhor dizendo, que tem um espaço para se defender, né? Então realmente vocês estão de parabéns. E é esta imprensa que está surgindo através das redes sociais, de sites, de blogs, que está dando oportunidade, muitas vezes, até políticos que não têm espaço na grande mídia, né, de se manifestar, de fazer chegar junto à população o pensamento, né, a maneira que eles pensam do que é melhor para Salvador, do que é melhor para a Bahia. Então vocês estão realmente de parabéns. Me dirijo aqui aos leitores do consulado, que vocês estão sendo leitores de um órgão de imprensa que tem credibilidade. E por isso é que o que vocês veem no consulado merece todo o respeito e merece ser levado a sério. Parabéns aos leitores do consulado e parabéns a não só vocês, Jeremias, mas toda a equipe do consulado, que eu sei inclusive das dificuldades que vocês enfrentam para tocar esse projeto, mas vocês superam isso com muito amor, com muita dedicação, com muita vontade. Então parabéns a toda a equipe do consulado por esse trabalho. A gente agradece. Eu que agradeço a oportunidade e estarei sempre à disposição, e sempre com aquela maneira de agir. Em qualquer entrevista, perguntem o que quiser. O homem público não deve se sentir constrangido com qualquer tipo de pergunta. A partir do momento que eu resolvi me candidatar a deputado federal, certo? A minha vida não só pertence mais a mim, pertence também ao povo da Bahia. Muito obrigado.